Olá pessoal, falar um pouquinho de estadia nos Lençóis Maranhenses, né? Um destino absolutamente fantástico, assim, foi uma experiência de fato que nós vivemos, posso dizer, inesquecível, conhecer esse local. Quem quiser ter um pouco mais de informação sobre essa experiência, sobre nossas dicas, sugestões, vale a pena dar uma olhadinha na matéria que nós escrevemos, que está acessível no nosso blog, né? Laura no Mundo. Aqui está o parque, né? É um parque bastante grande, dizem que tem mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo, né? Então você imagina aí a cidade de São Paulo fosse um deserto repleto de oásis, né? Com lagoas lindíssimas, né? Esse é o parque. Se você tiver fora do estado do Maranhão, né? Viajar do centro-sul, do sul do país, como é o nosso caso, você vai chegar provavelmente aqui, né? Na capital do estado, na cidade de São Luís, para a qual a gente também tem aí algumas sugestões de roteiro, de dicas, enfim, o que fazer aqui. Vale a pena dar uma olhada no blog também. Mas a questão que se coloca é que você vai ter que chegar até aqui, né? E no blog também, nessa matéria, a gente tem algumas dicas de como você fazer esse traslado, ok? A primeira questão que se coloca para quem vai para os Lençóis é onde ficar, né? Onde ficar, assim, em que município ficar, né? Tem algumas possibilidades, né? Entre as mais conhecidas está a Santo Amaro, que aqui está, que é mais próximo de São Luís, e aqui Atins também, que são referidas, né, localmente como, digamos assim, são lugarejos, né, não são nem propriamente cidades, né. E aqui nessa região está Barreirinhas, que sem nenhuma dúvida é o que se diz, você vai encontrar essa informação em outros blogs, é a cidade que teria melhor infraestrutura se comparado, né, infraestrutura para receber turistas, se comparada a essas outras cidades, né? Parece que isso é verdade, né? No entanto, não se empolgue, porque Barreirinhas é uma cidade bastante modesta, né? A infraestrutura está bastante longe de ser o ideal, né? É preciso sinalizar que nós estivemos lá fora da alta estação, né? Nós fomos num feriado em outubro, e era um feriado, então tinha um certo número de pessoas, a gente já pôde perceber o quanto que era difícil andar pela cidade, enfim, ter acesso às atrações, tinham filas e essa coisa toda, né? Fico imaginando o que é visitar Barreirinhas em junho, né? A autoestação deve ser um negócio bastante, ter suas complicações, viu? Embora o parque esteja mais com água, né? Ter mais água, seja mais interessante ser visitado. Bom, aqui está a cidade de Barreirinhas, como eu disse, é uma cidade bastante pequena, e aqui está a pousada do Jordano, que é digamos assim, a pousada que, digamos não, é a pousada que nós nos instalamos e sobre a qual a gente tem aí alguns comentários para fazer para quem está interessado em ficar na cidade ou especificamente nessa pousada, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que comentar é que nós privilegiamos o centro da cidade, que né, o centro é pequeniníssimo, como era de se esperar. Na medida que você vai indo para a periferia da cidade, tudo vai ficando mais a infraestrutura vai ficando mais precária, o acesso não tem meio de transporte adequado para você vir para o centro, mas por que o centro? Porque é do centro que partem, enfim, os carros, né, para você fazer os passeios para o parque, né? Você não vai fazer o passeio por conta própria, não é possível isso ser feito. Você tem que contratar guias, né, credenciados, tem carros também credenciados, e você vai fazer esse passeio atravessando o Rio Preguiças, tem balsas, né, em lugares específicos para isso, né, tem todo um controle, né, das autoridades para se ter acesso ao parque, isso é bom, isso não é ruim, né, e de maneira que a gente preferiu estar perto desse serviço, né. Nesse ponto a pousada foi interessante, com uma seguinte ressalva, porque essa aqui é a região, né, para você ter uma ideia, aqui está bem o miolo mesmo, né, de onde partem os barcos, enfim, os carros passam por aqui, né, e aqui tem uma grande duna, que é bastante interessante, você vê o pôr do sol daqui, que é o Rio Preguiça, né, como vocês estão vendo, e, portanto, a gente fazia esse caminho aqui, né, para ir e voltar, né, centro Pousada. Aqui
aqui tem uma grande duna e essa duna, ela, digamos assim, derrama sua areia pela rua 31 de março. Né? Isso tornava a passagem um pouco complicada, né? Porque os carros, enfim, não tinha espaço para a gente passar, há um verdadeiro, vou dizer assim, enxame de motocicletas, né? E você precisa ter em mente que, enfim, os caras não respeitam muito o trânsito, o perfil é assim, sabe aquele, você imagina aquele cruzamento indiano, sabe que os carros vão se atravessando uns nos outros e não batem, né? Não batem por um milagre, é isso aí, né? Então era um pouco complicado esse trânsito, nada assim, intransponível, a gente fazia com certo cuidado, né? Mas fica esse registro aí, né? Outra coisa que eu queria mencionar é que é o nosso critério para, digamos, definir estadia, né? A gente não está atrás de hotel ou pousada luxuosa. A gente não vai para viver a experiência de estar na pousada. A gente está interessado no local, né? Sempre é assim e não foi diferente, né? Não seria jamais diferente nos Lençóis Maranhenses, né? De maneira que a gente quer um lugar limpo, seguro, né? Com uma boa relação custo-benefício. E eu acho que, enfim, acho que atendeu a essa expectativa. Tem problemas, né? Vocês vão ver aí na sequência o vídeo que a gente trata da nossa vida aqui dentro da pousada, dos serviços, da relação com a equipe lá né, que nos atendeu, do café da manhã, e vão tirar suas conclusões, ok? Esse é o quarto da pousada do Jordano. É um quarto... O que tem de positivo aqui? Nada. O quarto é espaçoso, é limpo. Ele tem uma duvidosa área, a gente não sabe qual é a funcionalidade, que é isso aí que vocês estão vendo. Uma pia com uma bancada. Não tem acessibilidade. Ela tem um frigobar O pequeno. ar-condicionado é bom. Sim, o ar-condicionado é bom, isso é importante aqui no lugar. É uma cidade muito quente, ele funciona bem. Ele é pequeno, achei que não dava conta do quarto, mas dá conta. A cama tem lençóis e... Diferente. Enfim, roupa de cama é bastante simples, é fina. O banheiro que é o ponto crítico, porque ele é muito pequeno. Ele é pequeno, mas não é sujo. Mas é muito pequeno. Enfim. Então é isso. Daqui a pouco mostrar as dependências da pousada lá de fora. A pousada está numa avenida muito movimentada. E talvez isso seja um problema mais para a noite. Por enquanto não está incomodando, mas dá para ouvir buzina. O preço não é exatamente baratinho, né? Tudo aqui é muito caro nessa cidade. Foi que a gente parecia ser um bom custo-benefício. Mas não vale as 4 estrelas do Booking. Tem 4 estrelas no Booking. Pelo menos a julgar pelo quarto, a gente acha que não vale. Vamos ver amanhã de manhã o café da manhã. Se ele equilibra um pouquinho mais essa perspectiva aqui que a gente está tendo do quarto. Então, vocês estão vendo aí, é uma pousada, ela é simples, ela enfim, é modesta, mas não é suja. Eu acho que o ponto alto, sem dúvida, nenhuma dúvida, é o atendimento. As pessoas são muito corteses, muita boa vontade, né? Aí vocês estão vendo a rua onde a pousada está instalada, é uma rua relativamente movimentada, mas à noite não incomodou não. Talvez o ponto mais fraco seja o café da manhã, incluindo o local para o café da manhã, que é muito apertado, o café é bastante modesto, né? O acesso aí que vocês estão vendo não anima, né? Parece muito estranho, mas eu acho que é uma opção a ser considerada. Eu acho que, enfim, para quem não está atrás de luxo, dá para ficar, né?